Amém. Obrigado aos pessoal do louvor pela dedicação, pela condução na adoração ao Senhor. Deus seja louvado por isso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 5, a partir do versículo 33. Se você tem nos acompanhado, sabe que estamos numa série de mensagens no Sermão do Monte. Tem sido muito bom. Eu espero que você tenha gostado e acompanhado. Talvez algumas você perdeu, mas eu creio que basicamente todas estão salvas no canal da igreja. Você pode entrar lá e ver alguma mensagem que você não pegou. É importante porque assim você tem uma ideia do todo, ok? Temos sempre frisado que o Sermão do Monte, ele é a mensagem do reino. O Sermão do Monte é a mensagem do reino. É a mensagem onde o rei proclama a sua mensagem, confrontando o nosso caráter e a nossa conduta. Por quê? Por causa do pecado. O pecado não está nos deixando ficar em conformidade com a vontade de Deus. Por isso, o Sermão do Monte, ele atinge direto ao ponto. Ele trabalha a nossa conduta e o nosso caráter para que esteja em conformidade com as verdades do reino. Muitas vezes nós caímos e não vivemos essas verdades do reino. Mas isso não é motivo de tristeza. Ao ler o Sermão do Monte, você olha, você diz, meu Deus, eu não consigo viver, é um padrão muito alto. Mas não se entristeça por isso, pelo contrário. Tenha o seu coração alegre em Deus, porque Cristo morreu, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ao fazer isso, Ele nos deu o seu Espírito, que nos ajuda em nossas fraquezas e é mais do que poderoso para nos fazer viver essas verdades que estão aqui na nossa Bíblia. Uma vida guiada pelo Espírito, ela ama viver a verdade do reino de Deus. O Sermão do Monte, ele começou lá no capítulo 5. Se você voltar uma página da sua Bíblia, não sei se está numa página atrás, ele começou com as bem-aventuranças. Foi o início do Sermão do Monte. O Senhor Jesus expõe essas bem-aventuranças e nós frisamos aqui que elas são como uma espécie de credencial, como se fosse um crachá. Ao eu olhar para alguém, eu devo ver as bem-aventuranças expressas na pessoa, pobre de espírito, alguém que é misericordioso e assim por diante. E uma vez que essas credenciais são visíveis nas pessoas, nós somos como sal e luz. Uma vez que eu tenho minhas credenciais visíveis, eu sou como sal e luz do mundo. Capítulo 5, verso 13 ao 16, é como se fosse a aplicação das bem-aventuranças. Descendo um pouco mais, a partir do verso 17, Jesus, então, ele afirmou a inspiração do Antigo Testamento. E ele disse também que os seus discípulos, eles seriam conhecidos pelas credenciais, por ser sal e luz, mas também pela obediência ao Antigo Testamento. E mais especificamente, a obediência ao menor dos mandamentos. Isso é uma marca de um discípulo de Cristo. Ele obedece até mesmo o mais pequeno dos mandamentos, do 17 ao 20. Logo depois, Jesus trabalhou a questão da justiça. Se a nossa justiça não for exercida, ou seja, for acima da justiça dos fariseus, ele diz que não entraremos no reino de Deus. É necessário ir além daquilo que os fariseus estavam fazendo, mas, como eu falei, na dependência do Espírito e no poder da graça de Deus. Logo depois, vimos que os verdadeiros cidadãos do reino, eles devem controlar os seus temperamentos. Veja aí no verso 21. A partir do verso 21, Jesus trata a questão do nosso controle, o nosso temperamento. Avançando um pouco mais, Jesus também trabalhou sobre a questão da pureza sexual, a partir do verso 27 até o versículo 30.
Ele trabalhou também a questão do casamento, que o discípulo de Cristo, ele é visto, ele é marcado, ele é reconhecido, porque ele honra a aliança do casamento. Então, chegando ao nosso texto hoje, ele vai trabalhar a questão da integridade. O verdadeiro cidadão do reino de Deus, ele é íntegro em tudo o que fala. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele é íntegro em tudo o que fala. Verso 33 ao 37 é o texto que nós vamos ver nessa noite. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, ou será projetado aqui também, você pode ver. Diz assim a palavra de Deus: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: Não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurem pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio de cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Precisamos de graça para viver o que está escrito aqui. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que trata o nosso coração pecador, o nosso coração duro. E é com esse sentimento, Pai, que te pedimos a compreensão, Senhor, do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo sobre nossas vidas. O que está aqui, Deus, não é algo fácil de ser vivido, é algo difícil, mas entendemos, Deus, que é possível na dependência do Senhor. E é isso que queremos, Pai. Queremos sair daqui dessa noite jubilosos, cheios de alegria, já colocar em prática, Deus, ainda hoje, se for possível, isso aqui, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Vocês concordam comigo? E o Sermão do Monte não é diferente. Tudo que está escrito ali, Jesus selecionou criteriosamente cada parte do Sermão do Monte. E esse texto, ele não é diferente. Jesus aqui está proferindo essas palavras por causa de algumas coisas que estavam acontecendo, que estavam se tornando comum, algumas situações que estavam comuns em seus dias. E que até hoje, eu e você, continuamos caindo no mesmo erro há mais de 2000 anos atrás que já era cometido. O Sermão do Monte está tratando de algo específico sobre a conduta e o caráter do verdadeiro discípulo de Cristo. Havia situações aqui onde o povo estava errando, os discípulos estavam errando, a liderança estava errando, e ainda hoje o mesmo erro perpetua em nossos dias. Qual é? O que é isso, irmão? Que erro é esse que é comum ainda hoje em nossos dias? A falta de autenticidade nas nossas palavras. A pouca ou nenhuma sinceridade dos nossos corações. E a falta de honestidade em nossos dias. Isso é muito comum em nosso meio. Falta de honestidade, falta de autenticidade naquilo que falamos, sinceridade de coração, fidelidade ao prometer alguma coisa. E é justamente sobre isso que nós iremos ver, é isso que estava acontecendo aqui no tempo de Jesus. Para começar, deixe-me explicar melhor um pouco do contexto. Eu acredito ser útil e vai te ajudar bastante nas suas próximas leituras aqui do Sermão do Monte. Esse texto, há algo por trás dele, como eu falei, há uma situação que não está aqui, mas com certeza ela está por trás do texto. Se você já leu os evangelhos, você já viu algumas figuras que são carimbadas ali nos evangelhos. Os escribas e os fariseus. Esses personagens são bem comuns. Se na sua leitura você observou, eles aparecem constantemente desafiando e tentando Jesus e o provocando, querendo fazer cair. Os fariseus e os escribas, para eles, um voto que era jurado ao Senhor, ele deveria ser guardado. Então, se um fariseu prometia alguma coisa em nome de Deus, eles iam cumprir, isso deveria ser cumprido.
Porém, quando se prometia alguma coisa e não usava o nome do Senhor, para eles era considerado de menos importância. Olha só, eles, quando afirmavam alguma coisa, mas se fosse mentira, quando eles prometiam alguma promessa, se eles falassem que alguma promessa seria feita, mas no fundo, eles sabiam muito bem que eles não iriam cumprir, se isso fosse feito sem usar o nome do Senhor, para eles não tinha importância e não era obrigado a cumprir. Estão pegando? Se fosse prometido em nome do Senhor, nós vamos obedecer. Se não usar o nome do Senhor, eu vou dar um jeitinho, vou ver se eu obedeço ou se eu não obedeço. Além disso, ainda havia alguns que tinham a ousadia de dizer, jurar pela própria cabeça, como se você talvez observou aí, no verso 36 da sua Bíblia, alguns que ainda diziam, olha, eu prometo que eu vou cumprir o que eu prometi. Se eu não cumprir isso, que eu morra, que eu perca minha cabeça ainda hoje, se o que eu estou falando não é verdade. Olha a ousadia. Tudo isso estava acontecendo aqui. Falta de sinceridade, promessas não cumpridas quando não era feito no nome do Senhor. Veja que ponto chegou. Esses mestres, eles estão fazendo o que aqui? Eles estão classificando aquilo que é importante. O que pode, o que precisa e o que não precisa ser cumprido. Essa é a ideia por trás de tudo que está acontecendo aqui. Eles estão usando, meus irmãos, essa artimanha, esse jeitinho, né, para se esquivar da verdade e para não cumprir o que eles estão prometendo. Portanto, se você leu com atenção e observou aí, Jesus está condenando essa hipocrisia. Porque aqui, meus irmãos, não constitui apenas em falta de sinceridade para com o próximo. Eles também estão abusando do nome de Deus. Esse é o contexto por trás da passagem, é o pano de fundo, é a situação que está acontecendo aqui por trás desse texto. Agora vamos olhar o texto, acompanha aí, verso 33 na sua Bíblia, nós vamos ler novamente. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Esse texto é interessante. Eu não sei se você já parou para pensar ou ler esse texto com atenção. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Parêntese. Esse texto não está na Bíblia. Esse texto não está na Bíblia. De onde foi que Jesus tirou isso aqui? A ideia aqui, meus irmãos, Jesus está citando algum ensinamento de algum mestre bem conhecido do seu tempo ou de um tempo mais para trás, antes dele, ok? Então, esse texto não é do Antigo Testamento. Parece aqui, quando eu digo parece, é porque a gente tem que tomar muito cuidado com afirmações. Parece aqui que Jesus está citando um texto de algum mestre, de uma fala de algum mestre, que ele pegou vários textos da Bíblia e ele condensou, pegou os ensinos de vários textos e resumiu em uma frase, que é essa: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Esse texto é um ensino condensado de várias passagens das Escrituras. Eu acredito ser importante nós vemos algumas passagens aqui, para que em outro momento, quando você lê esse texto, você se lembre: ah, é isso. Então, vamos ver algumas passagens aqui, da onde esse ensino aqui foi extraído, ok? Êxodo 20, capítulo 20, verso 7, já vai projetar aqui, ou você pode abrir também na sua Bíblia. Vamos ser rapidinhos. Êxodo 20, versículo 7, diz o seguinte, olha só, primeiro texto: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Segundo texto, Levítico, capítulo 19, verso 12. Diz o seguinte, são vários textos da onde o ensino foi extraído: não faça juramentos falsos pelo meu nome,
pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Mais um, Números capítulo 30. Todos esses textos estão sendo extraídos do Antigo Testamento. Números capítulo 30, versículo 2, diz o seguinte: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Mais um, o último, Deuteronômio capítulo 5, versos 11. Se você observou aí, todos esses textos são extraídos dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá. Era a lei dos judeus, e nossa também. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Volte lá para a sua Bíblia, não sei se você mudou aí, se não, vamos tentar entender então o que está acontecendo. Veja só, esse texto não é do Antigo Testamento, esse que Jesus falou. Parece ser um resumo de todas essas passagens que algum mestre bolou e ensinou, e por isso Jesus fala assim: olha, sabe o que o povo está ouvindo? Não faça juramentos falsos, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. O que ele está querendo dizer aqui? Esse texto ensina, meus irmãos, claramente que a lei de Deus, ela proibia, se você leu com atenção aqui, juramentos irreverentes, juramentos sem reverência ao nosso Deus. Ela também proibia o uso leviano, o uso inadequado do santo nome de Deus. Esses textos também proíbem qualquer tipo de quebra de voto. E uma vez que o nome do Senhor fosse invocado em alguma espécie de juramento, a pessoa deveria cumprir. Se alguém invocasse o nome do Senhor em algum juramento, nesse momento estava se criando uma dívida, e essa dívida deveria ser paga, ou se estava prometendo algo, isso deveria ser cumprido. Podemos observar aqui já em primeiro lugar que Deus, em sua palavra, desde o Antigo Testamento, sempre quis que o seu povo fosse íntegro nas suas palavras. Deus sempre quis que o seu povo fosse íntegro em tudo que prometesse, em tudo que fosse falado. Voltando então para o Novo Testamento, portanto, aqui, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos, dizendo a eles que eles jamais deveriam mentir, independente da situação, não importa o que você prometeu, jamais você deve mentir ou prometer algo e não cumprir. As palavras usadas em nome do Senhor jamais poderiam ser usadas para encobrir a falsidade. Os mestres estavam usando o nome de Deus para se esquivar das suas dívidas, para encobrir a sua falsidade e para escapar daquilo que eles estavam prometendo. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para não cair nessa armadilha. Continuando, então a partir do 34 é agora o seu ensino. Olha, vocês ouviram isso? Espera aí, olha o que eu tenho a dizer para vocês, Jesus falando. 34, eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurem pela sua cabeça, porque vocês não podem fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Jesus, então, aqui, ele mostra o ensino antigo, e ele diz agora assim, olha, eu tenho alguma coisa para dizer para vocês. Aí ele vai e diz, o Senhor está olhando e sondando o coração dos discípulos, identificando aqui essa espécie, meus irmãos, de artifício dos falsos mestres para se esquivar da verdade. Eles evitavam usar o nome de Deus, mas usavam Jerusalém, o trono, eles usavam a própria cabeça como se fosse um instrumento de veracidade da sua fala. Olha, eu juro por isso e por isso que eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Eles não usavam o nome de Deus, mas usavam outras coisas para trazer veracidade
a sua fala ou para dar confiança àquela pessoa que estava ouvindo aquela suposta promessa. E Jesus fala que isso é um instrumento de engano. Isso é um instrumento de engano. Os seus discípulos deveriam evitar a todo custo fazer tal coisa. Irmão, mas quer dizer então que não pode fazer juramento? E quando estiver diante de um tribunal? É interessante que a própria Bíblia vai mostrar diversas vezes Deus fazendo juramentos. Sim, Deus fazendo juramentos. Não porque ele iria mentir ou que talvez pudesse mentir, mas para imprimir a sua verdade no coração, ele jurava por algo grande, o seu próprio nome. Nada era maior do que o próprio nome de Deus, então ele jurava pelo seu próprio nome. Não sei se você já leu essas passagens que diz: eu juro pelo meu nome, farei assim, assim, assim. Jesus, quando esteve diante dos seus opositores, ele também jurou. Lá no Sinédrio, quando ele estava diante de todo aquele julgamento que estava acusando ele também falou sobre juramento. No capítulo 26 de Mateus, se você abrir depois, você vai ver que acontece esse momento ali. Paulo também, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, ele está diante do momento ali no qual ele é obrigado a jurar a falar tal coisa. E agora? Pode ou não pode? Queridos irmãos, esse texto não tem nada a ver com a questão, por exemplo, dos tribunais, onde, eu não posso jurar, eu aprendi lá na igreja que eu não posso jurar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora, meus irmãos, o uso de juramento ainda possa ser uma necessidade em nossos dias, já que o mundo está tão corrompido pelo pecado, já que a sociedade está tão desonesta, e onde os valores se perderam completamente, os juramentos ainda são necessários, infelizmente. O juramento, ele só é necessário porque a palavra de um homem se perdeu ao longo da história. Os juramentos ainda são necessários porque o mundo é corrompido e só a minha palavra não basta, é necessário um documento ou outra coisa do tipo. Mas nós, como discípulos de Cristo, em exceção dessas causas aqui que eu falei, a questão de um tribunal, por exemplo, eu e você devemos trabalhar sempre com a verdade. Um discípulo de Cristo sempre trabalha com a verdade. Eu devo apenas dizer sim, eu devo apenas dizer não. Não podemos, meus irmãos, em hipótese nenhuma, se rebaixar ao nível do mundo mentiroso. O mundo é mentiroso. Você não deve seguir a onda da mentira, onde o sim é um não e o não é um sim. A sua palavra deve ser apenas sim e um não. Não podemos nos rebaixar ao nível de um mundo mentiroso e corrompido pelo pecado. O discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é íntegro em todas as suas palavras. Ele é íntegro em tudo o que fala. Queridos, a verdade deve sempre prevalecer nos seus lábios. Você deve sempre trabalhar com a verdade. Essa é uma marca sua, minha, nossa, como discípulos de Cristo. Pela graça de Deus, podemos ser íntegros e as pessoas podem confiar em nossas palavras, como dissermos sim ou como dissermos não. O último versículo, Jesus diz o seguinte: após ele falar que eu não devo jurar em hipótese nenhuma para que as pessoas acreditem em mim, pelo contrário, eu, por ser um cidadão e pelo meu amor a Deus, eu devo dizer apenas sim, e isso é o suficiente, é uma questão de integridade, temor a Deus. Ele diz o seguinte, então, depois disso: que a palavra de vocês seja sim, sim, não e não. O verdadeiro discípulo de Cristo é íntegro em tudo o que fala. E um simples sim, irmão, eu prometo que eu vou fazer isso. Um simples não, eu não posso te prometer. Simples sim, isso é verdade o que eu estou dizendo. Não preciso usar nenhuma artimanha, dobrar os joelhos. Eu prometo em nome da minha mãe, do túmulo não sei de quem. Eu juro de pé juntos, não sei mais o quê. Não, nada disso é necessário.
por causa do temor a Deus que há em mim, pela graça que foi derramada sobre mim, um sim é o suficiente. Sim e não de uma pessoa que ama a Deus é o suficiente em um mundo de mentiras. Concorda ou não? Um sim de uma pessoa que ama a Deus é o suficiente em um mundo onde não há verdades. Nosso temor a Deus deve guiar todas as nossas falas, as nossas conversas. A minha reverência e o temor a Deus é o suficiente. Não preciso jurar. Queridos, como eu falei, o fato de às vezes ser necessário alguns juramentos, nada mais é do que isso apenas mostra que o mundo é mau. Como eu falei, o mundo é mau. Por isso, em alguns momentos é necessário juramentos, mas não porque isso vai trazer veracidade à minha fala ou autenticidade, mas porque o mundo é mau. Mas no mundo de Deus, no mundo perfeito, no reino de Deus que será consumado, quando Cristo retornar, não haverá necessidade de juramentos. Cristo trabalha com a verdade. Hoje isso só é necessário por causa do mal que percorre todo o mundo. Mas o verdadeiro cidadão do reino de Deus, ele trabalha com integridade. Ele é íntegro em tudo o que fala, fiel em tudo o que promete, por causa do seu temor a Deus. O verdadeiro cidadão do reino é íntegro em tudo o que fala. Esse texto nos faz pensar em algumas perguntas. Eu separei algumas para que a gente possa refletir juntos. Ao ouvir esse texto, eu preciso me fazer algumas perguntas para mim. Você precisa fazer essa reflexão. Como é que você é no seu dia a dia? No trabalho, você trabalha sempre com a verdade? Na escola ou na faculdade, aonde você está? De que maneira você conversa? As pessoas conseguem ver integridade na sua fala? Você é alguém confiável? As pessoas confiam em você para compartilhar alguma coisa? Você paga aquilo que você comprou? Esse texto, a aplicação dele se expande muito além da fala. Ela se expande à questão da integridade, da fidelidade, dos relacionamentos. Sou íntegro em meus relacionamentos? Eu cumpro tudo aquilo que eu tenho prometido? Há transparência em meus negócios? Tudo isso nos faz refletir sobre esse texto. Você é alguém transparente? O seu vizinho confia em você? Sua esposa ou seu marido confia em você, sabe que você é uma pessoa íntegra? Eu separei aqui quatro pontos que nós vamos ver aqui rapidamente e depois nós vamos orar sobre isso. Esses 4 pontos nos ensinam a responder todas essas perguntas que eu acabei de falar aqui. Preste atenção nesse ponto. Primeiro, Jesus ensinou aqui que as nossas conversas devem ser tão honestas e o nosso caráter tão verdadeiro que não haja necessidade de nenhum outro recurso para que as pessoas acreditem em nós. Eu vou repetir. Jesus está nos ensinando que as nossas conversas devem ser tão honestas, o nosso caráter deve ser tão verdadeiro, que não deve haver nenhuma necessidade de mais nada para comprovar ou para que as pessoas acreditem em nós. Segundo, vivemos em um mundo repleto de falsidade e infidelidade, onde a palavra de um homem não vale mais nada, nada. Mas, por causa da palavra de Deus, que habita em nós, é possível viver com integridade. Vocês creem nisso? A palavra de um homem e de uma mulher não vale mais nada. Nesse mundo mau e cheio de mentira e infidelidade. Mas por causa da palavra de Deus, que é poderosa para mudar e transformar, ela possibilita eu viver e falar com integridade. Possibilita eu falar e a viver com integridade. A palavra de Deus transforma, ela muda o nosso caráter e nos faz falar apenas a verdade, porque ela é a verdade.
Terceira lição: o temor e a reverência por Deus deve estar por trás de tudo aquilo que nós falamos. Em nossas conversas, o temor a Deus deve estar transparecendo em tudo aquilo que eu falo. Nas minhas rodas, naquilo que eu estou compartilhando, com pessoas que não têm a mesma fé. O temor a Deus deve ser uma mola propulsora que vai me impulsionar. Quando eu for falar alguma bobagem, eu for prometer algo que eu não for cumprir, eu devo lembrar do temor a Deus que eu tenho. Isso traz grande impacto na vida daqueles que não conhecem a Jesus. Meus irmãos, com certeza, aqueles que não compartilham da mesma fé que eu e você, ao olhar a nossa sinceridade, integridade, o nosso temor a Deus em cumprir as coisas que prometemos, isso traz poderoso testemunho diante dos homens. Poderoso testemunho. Por último, esse texto mostra, meus irmãos, que o real problema está no coração do homem. Os fariseus usavam de artimanha para encobrir as suas falsidades. Mas Jesus sondou o coração deles. Está alertando os seus discípulos que o verdadeiro problema está lá no fundo do coração do homem. O homem e o seu coração é mentiroso e falso. Mas Cristo é capaz de nos tornar íntegros e viver nesse mundo perverso, falando sempre a verdade. Só Jesus Cristo é capaz de nos fazer viver nesse mundo perverso e ainda sempre falar a verdade. O verdadeiro discípulo de Jesus é íntegro em tudo o que fala. Convido você a cantar agora. Essa é a maneira que nós vamos expressar o que nós ouvimos aqui. E após esse cântico, nós vamos orar para que Deus nos dê graça a viver o que aprendemos aqui essa noite. Não é algo fácil, meus irmãos, sempre trabalhar com a verdade. Nós estamos falando aqui de uma coisa extremamente difícil, que em muitos momentos nós somos tentados, por causa de alguma consequência, a mentir ou a não cumprir o que prometemos. Mas nós vamos expressar a Deus agora a nossa gratidão por esse cântico, e depois nós vamos, por essa mensagem, e depois nós vamos orar para isso. Vamos nos pôr de pé? E mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais, quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as veras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te sempre mais
buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. De novo, quero servir-te, sempre mais e mais, quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. O verdadeiro discípulo de Cristo é íntegro em tudo o que fala. Queridos irmãos, o mundo está repleto de infidelidade, mentira e falsidade. E esses três pontos, infidelidade, mentira e falsidade, têm levado muitos a cometer todo tipo de maldade. Quando a gente pensa que já viu de tudo, acontece coisa pior. Mas só o Evangelho pode mudar a realidade dessas pessoas. Se você tem acompanhado as notícias, tem visto o que tem acontecido para nossa tristeza. Crianças são assassinadas, pessoas invadem escolas e por causa da infidelidade, da falsidade, da mentira, por não conhecer a Cristo, comete todo tipo de maldade sobre a terra. Eu quero convidar você nesse momento a nós orarmos. Esse texto mostra o papel de um discípulo de Cristo, ser íntegro em tudo o que fala. Infelizmente, homens têm ouvido mentiras e por causa disso, eles têm cometido atos abomináveis. Nós vamos orar para que a verdade do Evangelho se espalhe sobre a terra. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós darmos as mãos nesse momento, clamar a Deus pelas crianças, pelas escolas e pelos professores. Se você puder se juntar aí, e nós vamos orar agora nesse momento. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia das crianças. Aqui na nossa igreja há um projeto no qual essas crianças estão bem. Oramos para que não, mas estão sujeitas também. Vamos clamar ao Senhor para que a integridade do Evangelho possa invadir esse país e entrar no coração desses que já estão planejando cometer esses atos abomináveis. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, a tua igreja, Pai, te busca agora porque entende a dependência do Senhor. Pai, o Senhor tem visto, Deus, a maldade do homem sobre a terra. Senhor, e agora, Pai, o novo alvo de Satanás são os nossos filhos, que na verdade não é novo, Senhor, mas sempre aconteceu sobre a terra. Deus tenha misericórdia, Senhor. Nós estamos clamando ao Senhor por misericórdia. Vimos, Pai, aqui na tua palavra, Deus, que só o Senhor pode trazer fidelidade e integridade ao homem em sua fala. Esses homens, meu Pai, têm sido enganados pela mentira de Satanás, ó Senhor, e as nossas crianças agora estão reféns. Buscamos misericórdia, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a proclamar a verdade e ser íntegros em tudo que for falarmos, Deus. Ó Deus, que a mensagem do Evangelho chegue, Senhor, ao coração daqueles que já estão planejando, na maldade do seu ser, cometer esses atos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nossos filhos, tenha misericórdia das crianças. Guarde, Senhor, os professores que têm, ó Pai, ganhado tão pouco, Deus, e se esforçado, Senhor, para conduzir essas crianças na educação. Senhor, protege nossos filhos, protege a nossa família de tudo isso, Senhor. Ó Pai, e que o Senhor nos guarde e nos dê uma boa semana, Senhor. Ó Deus, queremos ser discípulos íntegros em tudo que formos falar, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Lembre de orar por isso. Que Deus abençoe. Até próximo domingo.